Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 25 de outubro, 30º domingo do tempo comum. O texto do evangelho de hoje é de Mateus 22, de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a Igreja celebra hoje o 30º domingo do tempo comum. Estamos caminhando para o término do ano litúrgico. No próximo dia 29 de novembro, começa o ano litúrgico 2021, exatamente com o primeiro domingo do Advento. Abre-se um novo ano litúrgico. Na temática da liturgia de hoje, encontramos exatamente a relação profunda entre o amor a Deus, a quem não vemos, e o amor concreto ao próximo, a quem vemos. Essa perspectiva também é confirmada pela primeira leitura do livro do Êxodo, uma leitura absolutamente belíssima. Ali nomeia-se o migrante, a viúva e o órfão, uma tríade clássica no Antigo Testamento, especialmente no livro do Deuteronômio. Essa tríade, migrante, na verdade, muitas vezes as Bíblias traduzem por estrangeiro, mas para entender, estrangeiro aqui não é o estrangeiro turista que veio gastar dólares e euros no Brasil. Estrangeiro aqui é o refugiado, é o migrante, é alguém que tem que fugir de sua terra por motivos de guerra, de pobreza, de carestia ou outras instabilidades econômicas, sociais ou mesmo político e bélicas. Estrangeiro ou migrante, órfão e viúva, essa tríade, na verdade, é um modo muito concreto de o Antigo Testamento falar sobre o pobre, o desvalido, alguém que só tem Deus por defesa. E Deus confirma: os maltratados gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Nesse mesmo texto do livro do Êxodo, que é a primeira leitura, Deus também combate a usura, a cobrança abusiva de juros, prática muito comum no sistema bancário. O sistema financeiro do mundo é baseado fundamentalmente na usura. Os bancos pagam quase nada aos investidores. Se você colocar dinheiro na poupança, hoje você vai perder dinheiro para o banco. Mas quando os bancos emprestam dinheiro a você, cobram juros astronômicos, isto é, diabólico. Basta que você veja quanto cobram de juro no cartão de crédito. Isso não pode ser uma coisa de Deus. Então, a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, nela, Deus combate fortemente a usura, essa prática diabólica contra os pobres.
Deve-se evitar, diz o livro do Êxodo, inclusive o penhor daquilo que é essencial para manter a vida dos pobres. O manto, por exemplo, exatamente porque no período do inverno a temperatura em Israel chega até zero ou até abaixo de zero. O manto, portanto, é a única veste para que o pobre se aqueça no inverno. É bonito perceber a sensibilidade social da primeira leitura. Mas olhemos mais de perto o Evangelho. Os fariseus, eles testemunharam a discussão anterior de Jesus com os saduceus. E eles viram como Jesus calou o grupo dos saduceus. É por isso que agora os fariseus, que não tinham nenhuma simpatia pelos saduceus, eles agora resolvem dialogar com Jesus. Infelizmente, eles não têm reta intenção. Eles não estão interessados na resposta de Jesus. Na verdade, eles querem somente experimentá-lo. Querem colocá-lo à prova. E a pergunta dos fariseus é pelo primeiro mandamento. Qual é o mandamento mais importante da lei mosaica? É bom não esquecer que as comunidades mateanas apresentam-se exatamente como uma alternativa à única interpretação da lei mosaica feita pelos fariseus. A interpretação farisaica prevaleceu bastante depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 e o recomeço do judaísmo. Esse reinício do judaísmo depois do ano 70 muitas vezes é chamado de judaísmo formativo, exatamente porque a partir do ano 70 os rabinos foram constituindo praticamente o único corpo que se pretendia legítimo para a interpretação da lei mosaica. A resposta de Jesus à pergunta dos fariseus cita, primeiramente, o texto do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Esse texto é parte do Shema. Shema Israel. É uma oração que todo judeu, varão, o homem, devia rezar ao nascer do sol e ao pôr do sol. Ainda esta semana, eu vou fazer um vídeo sobre a vida de oração, a vida espiritual do povo judeu. Então, a declaração de amor a esse Deus, e esse Deus no Shema é um Deus único, esse é um elemento fundamental do Shema, a unicidade de Deus, o famoso monoteísmo judaico. Pois bem, a declaração de amor a esse Deus único é exatamente uma resposta ao amor de Deus revelado na eleição de Israel como um povo único da sua propriedade particular. E também ao fato de Deus ter guiado esse povo pelo deserto depois que o libertou da escravidão lá no Egito, a casa da escravidão. Deus também lhe dá uma terra onde esse povo pode trabalhar e viver. Esse texto também é levado dentro de umas caixinhas amarradas nas filactérias, aquelas franjas que os judeus utilizam, e havia algumas caixinhas que eram amarradas com correias de couro, eram amarradas no braço e até aqui na fronte, na testa e também na parte interna do braço. Eram amarradas sobre o corpo e também eram colocadas muitas vezes nas traves das portas das casas, exatamente para dizer que esta pessoa ou esta casa vive debaixo da autoridade da Torá, da lei de Deus.
Esse amor, no livro do Êxodo, também no livro do Deuteronômio, é um amor filial. Em Oséias, no livro do profeta Oséias, esse amor é muito mais um amor esponsal, um amor marital entre Deus e a sua esposa amada, a comunidade de Israel. Jesus então acentua a unicidade de Deus e, ao mesmo tempo, a resposta de amor do ser humano a esse amor de Deus. Jesus fala de amar com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Na verdade, essas três palavras simbolizam a inteireza do ser e a inteireza do amor. Cada palavra também está associada ao adjetivo toda, ou no masculino todo, reforçando exatamente a ideia da totalidade. A inteireza do ser, a inteireza do amor, a inteireza da pessoa. Esta pessoa única, total e inteira ama o Deus único, total e inteiro. Ao mesmo tempo, Jesus coloca junto a esse um segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Não há amor maior do que esses dois. Síntese de toda a lei. E aqui, Jesus retoma um texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18. É interessante notar que Jesus toma palavras de duas tradições teológicas distintas. Para falar do amor a Deus, Jesus toma o texto de Deuteronômio 6, que é uma tradição teológica. Para falar do amor ao próximo, Jesus toma a contribuição de Levítico 19, que é outra tradição teológica. No amor está a essência da verdadeira religião. O amor a Deus e ao próximo é a síntese da Bíblia Sagrada inteira, simbolizada pela lei e pelos profetas. Em toda a tradição bíblica, houve várias tentativas de se encontrar um par de palavras que sintetizasse tudo. Muitas vezes se falou, por exemplo, de amor e justiça, amor a Deus, justiça para com o próximo. Hoje nós falamos muito de fé e vida, isto é, fé trata da relação com Deus e vida trata da relação com o próximo, com o irmão. Muitas vezes nós fazemos menção à imagem da cruz, que tem uma dimensão de verticalidade, isto é, para cima, para a direção de Deus, mas tem também uma dimensão de horizontalidade, isto é, para o irmão. Portanto, o amor a Deus e ao próximo sintetiza estas duas relações. O amor deve superar todo ritualismo cultual, exatamente porque o culto sem justiça é completamente vazio. A carta de São Tiago é um testemunho muito bonito desta fé que se expressa e se concretiza na prática da caridade, especialmente em relação aos pobres, que são, na linguagem do profeta Zacarias, a pupila dos olhos de Deus. Esse 30º domingo do tempo comum tem uma mensagem belíssima para todos nós, nesta síntese bela entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.